Como motivar os liderados que desanimarem por darem ouvidos àqueles que não fazem nada? Olha só, eu acredito que tem algumas coisas que é o que eu procuro fazer lá na igreja, que por misericórdia eu sou pastor, que é o que todo líder deve fazer, numa igreja, ou se você não é líder na igreja, numa equipe, no trabalho, né? No caso da igreja, já que a pergunta foi direcionada à igreja, eu procuro manter as pessoas motivadas, fazendo elas entenderem uma coisa, que elas não estão trabalhando para mim, porque na verdade não estão, elas estão trabalhando para Jesus. E esse amor, esse trabalho é fruto do amor que uma pessoa sente por Jesus. Muitas vezes as pessoas param de se enganjar porque, na verdade, param de amar mesmo. E a verdade é que tem muita gente na igreja que ela só aderiu, mas não converteu de verdade. Então, eu procuro manter as pessoas lá na igreja motivadas, direcionando elas, explicando a elas, ensinando a elas, em primeiro lugar, que elas estão trabalhando para Jesus, que não é para mim, que não é para pastor A, B, C ou D, é para a causa do reino de Deus. Por exemplo, eu vim agora lá da igreja, eu saí daqui, fui almoçar com um casal que está vindo novo para a nossa igreja, saí do almoço, fui lá na igreja, porque agora à tarde, pastor Maico, quando eu saí daqui, eu saí para participar lá na igreja de uma formação. Tem um centro de recuperação aqui perto chamado Missão Ágape, não sei se alguém aqui conhece, e a gente está ajudando esse centro de recuperação. A gente pegou 15 meninos ali, e tem um pastor lá na igreja que é um engenheiro de elétrica, e ele, pelo Senai, ele é credenciado para dar curso de elétrica. E a gente pegou 15 meninos ali no centro de recuperação e formou ele em eletricistas profissionais, formou eles, né? E aí eu fui agora lá na igreja para fazer a oração da entrega dos... Por isso que eu saí, da entrega dos certificados, essa coisa toda. E antes de fazer essa oração, eu dei uma palavra para manter o pessoal motivado, fazendo eles entender que evangelho é servir o próximo. Foi algo que eu preguei aqui há poucas horas atrás. Jesus disse assim, o filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quem entendeu o evangelho, quem se converteu ao evangelho, naturalmente precisa ser sempre relembrado disso, que evangelho é servir, né? Vida cristã é servir. A gente está tendo um grupo hoje de pessoas também na igreja. Isso tem, eu não sou aquele tipo de pregador que fala, só tem lá na minha igreja isso. Não, isso tem em toda igreja, de cristão consumidor. Ele só vai para a igreja para consumir. Aí quando vai o pregador que ele gosta, ele vai. Quando vai um pregador que ele não gosta, ele não vai. Quando vai o cantor que ele gosta, ele vai. Quando tem uma programação que ele gosta, ele vai. Isso é um cristão consumidor. A gente tem que quebrar essa mentalidade, fazer as pessoas entenderem que elas fazem parte do corpo de Cristo e que elas precisam servir em alguma área da igreja, servir no reino de Deus. E quando eu falo servir, não é só ser do departamento. Quando eu falo servir, não é só ser das crianças, ou do kids, ou ser um obreiro. Servir na vida. Glória a Deus lá atrás. Obrigado por isso. Está comigo esse glória aí. Você pode ajudar ele a dizer glória a Deus também? Qual foi a última vez que você fez algo por alguém sem interesse de receber nada em troca? Qual foi a última vez que você ajudou alguém sabendo que esse alguém não tem como fazer nada por você? Qual foi a última vez que você estendeu a mão para alguém? Qual foi a última vez que você repartiu quase sem ter para poder ajudar alguém? Se você faz pouco tempo que você fez isso, parabéns, você é um cristão genuíno que está servindo. Então, eu procuro motivar as pessoas e fazer elas relembrarem que elas não estão servindo o pastor, que elas não estão servindo a igreja, elas estão servindo o reino de Deus. São pessoas que estão sendo alcançadas, transformadas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu costumo fazer é dar o exemplo. Eu acredito muito numa coisa, irmãos. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Merecia até uma frase dessas de Instagram, né? Isso aí. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O povo da minha igreja nunca vai ser um povo de oração se não me ver orando. O povo da minha... Uma coisa que eu fiz lá na igreja, assim que eu comecei... Teve um dia que a gente estava fazendo um evento de mulheres e tal, e tinha que mover um monte de cadeira. Cara, e eu estava lá, e eu tenho braço como de todo mundo, embora eu seja o pastor da igreja. A igreja tenha mais de 2.000 membros.
Eu comecei a pegar a cadeira com todo mundo e mover, porque eu estava ali, a cadeira estava ali e não ia arrancar um pedaço meu. Um monte de gente tirou foto disso. É um negócio bobo, né? Que eu fiquei espantado, que o pessoal achou que eu não faria. Meu irmão, eu sou pastor, mas eu sou servo. Então, depois que eu comecei a pegar a cadeira, surgiu o homem do chão para pegar a cadeira também e botar. Exemplo. Mover as cadeiras. Por quê? Porque o exemplo arrasta. Não tem uma maneira melhor de você motivar um liderado do que você dando exemplo daquilo que você quer. Tá? Então, eu procuro mantê-los conscientes de que eles estão trabalhando para Deus, e eu procuro dar a minha parte, a minha cooperação, o meu exemplo. Né? Eu procuro dar o meu exemplo. A gente sempre diz uma coisa: não olha para o homem porque o homem é falho. Numa perspectiva de você se apoiar de salvação, realmente não olhe para o homem, porque eu posso falhar. O pastor Maicon pode falhar. Nós somos sujeitos a falhas e erros. Agora, em termos de exemplo, a gente tem que relembrar o que Pedro e João falaram para o paralítico que estava à beira da Porta Formosa. Eles olharam para o paralítico e falaram assim: olha bem para nós, não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos, levanta e anda em nome de Jesus. A gente foca no levanta e anda, né? Mas eu gosto muito de focar no olha para nós. Então você que é líder, dê você o exemplo, é a melhor maneira de manter os liderados motivados. Muito bom, muito bom. Falei até demais, desculpa, meu pastor. Deu para repetir, deu para... segunda pergunta, fazer para o pastor Jorge aqui. Tem muita aqui, gente, não dá para ler todas. Estou tentando ler aqui e ver as mais polêmicas aqui, de repente. Como se define um líder fraco? Quem fez essa pergunta? Pastor Wellington Arouca. Ex-IERC. IERC não é... isso aí, Igreja Quadrangular. Primeira coisa, um líder fraco é um líder omisso. Omisso. Começa por aí, né? A liderança fraca é uma liderança omissa, porque é aquela que está abrindo mão, em primeiro lugar, da responsabilidade que ele tem de ser aquele que dá a direção. E outro ponto dessa omissão é quando ele não age como ele deveria agir. É aquele que vê a coisa acontecendo e não toma as atitudes devidas para que aquilo ali aconteça. Então, fraqueza não tem a ver com a maneira de falar, fraqueza não tem a ver com a postura física da pessoa. A fraqueza de um líder, ela nasce, em primeiro lugar, da omissão dele. E você vê claramente que o que a gente vê muito dentro das igrejas hoje, infelizmente, é que as omissões, elas acontecem por medo de conflito. E você percebe claramente que Jesus nunca teve problema nenhum em lidar com situações que envolviam conflitos com as pessoas. Ele nunca abriu mão de se posicionar naquilo que era verdade. Um líder, ele acima de tudo, ele é um defensor da verdade. Então, quando você é um líder fraco, significa que você se deixa levar por aquilo que necessariamente não é a verdade, se deixando intimidar por medo de desagradar as outras pessoas. É quando você perde o entendimento que a sua confiança, ela está fundamentada em Deus. O primeiro conceito de um líder eficaz, é ele entender que a confiança dele está fundamentada em Deus. A minha confiança não está fundamentada no poder que eu tenho, fruto de posição, fruto de recursos, mas está fundamentada em cima daquele que me chamou para fazer aquilo. Então, para mim, a fraqueza de um líder, ela é mostrada, em primeiro ponto, pela sua missão. O senhor falou algo sobre muito interessante. Vamos aplaudir isso? Bom, né? O senhor falou algo aí muito bom sobre não se perder, né, por conta das pessoas. Isso eu acho que todo líder tem esse medo de, às vezes, a gente quer amar muito. E a gente entra num caminho de não querer falar algumas coisas para evitar problemas. Quem é líder já passou por isso? Você acha que, de repente, eu não entrar... Só que aí, por esses meses aqui, Deus tem ministrado muito sobre isso no meu coração, sobre posicionamento. E uma das coisas que Deus falou comigo é o seguinte: a gente não pode entrar na fraqueza de se perder com medo de perder pessoas. Sim, claro. Nós não podemos nos perder com medo de perder pessoas, porque aí a gente, para não perder um, eu mudo aqui, para não perder outro, daqui a pouco você se perdeu, você não é ninguém mais. Pastorzão, só para a gente complementar, olha só que interessante. Quando Jesus ele fala que aquele que queria andar com ele tinha que comer a carne dele, beber do sangue dele, várias pessoas chegaram e largaram ele, não foi?
O que ele falou para os discípulos? E vocês querem também? E no momento ele falou assim, gente, deixa eu me explicar melhor. Acho que vocês não entenderam o que eu quis dizer. Não, ele falou assim, e vocês? Vocês querem ir também? Eu até complementaria dizendo que o primeiro passo de um líder fraco, ele é omisso. O segundo ponto, ele é parcial. Porque a parcialidade dele, ela demonstra primeiro que ele é medroso. Porque está tentando agradar os outros. Né? Então, isso para mim é o segundo elemento. Então, um líder é isso aí. Ele não está preocupado em quem ele está agradando, porque ele está buscando agradar é quem chamou ele para fazer aquilo que ele está realizando. Pegando. Tem uma aqui pro louvor. Vamos lá pro arcanjo. Gente, o arcanjo canta demais, não canta? Meu Deus do céu. Aqui, ó. Aqui, ó. Muitos acham que o ministério de louvor é só tocar um instrumento. Qual a importância do ministério de louvor? Então, muito obrigado por essa pergunta. Né? Mas quem fez a pergunta? Quem fez a pergunta? Qual é o seu nome? Jamile? Campeão. Então, irmã Jamile, né? Assim como todos os ministros que estão aqui também de louvor, é uma coisa que eu sempre aprendi na minha vida, que o louvor, ele é uma parte fundamental de um culto, sabe? Porque, na verdade, o louvor é que prepara o ambiente para a semente ser plantada no coração das pessoas, sabe? Uma ilustração que eu entendi, aprendi isso para a minha vida, eu carrego comigo, é que o louvor, ele, na verdade, está arando a terra, né? Quem entende de agricultura aqui, quem entende de plantação, de plantio, sabe o que eu estou falando. É arar a terra, é preparar a terra, porque logo em seguida vai vir a palavra do Senhor, a mensagem, um pregador, um expositor da palavra de Deus, plantando a semente. Aí vai, claro, da terra, né, saber resguardar aquela palavra, segurar aquela palavra para poder crescer, germinar, entendeu? Então, assim, eu acredito que a parte do louvor é uma parte muito importante de um culto, por conta disso, está preparando a igreja para receber a palavra e, acima disso, também está preparando a igreja em adoração ao Senhor. Sabe, nós como ministros de louvor, nós temos uma responsabilidade muito grande dentro de um culto, que é, além de tudo, levar a igreja à adoração. Sabe, por isso que eu sempre costumo falar que na minha adoração eu sempre procuro entregar uma adoração com intensidade, sabe? Porque quanto mais intenso eu for como ministro, eu também consigo levar a igreja a uma adoração com intensidade. Porque, infelizmente, é muito ruim quando nós chegamos em um ambiente e a gente está na igreja, aí tem um ministério, alguém que está cantando e você não sente, sabe, aquela ligação, você não sente aquela adoração. Então, assim, é importante você estar ali também disposto, você a entregar a sua adoração de excelência, em espírito, em verdade. Melhor coisa para se fazer. Então, muito bom. Ó, deve ter umas 50 perguntas aqui, gente. O que fazer com aquele liderado que sempre quer colocar mais opção do que o líder já colocou? E costuma se opor a tudo que é feito e acaba levando muita dúvida a outros liderados. Quem quer responder? Quem fez essa pergunta? Kelly, diaconisa Kelly. Bem, vamos lá. Esse é um assunto muito complexo, né? Você lidar com as pessoas que têm um excesso de ideias, né? Você pode refazer a pergunta só para eu poder pegar ela inteira? Vamos lá. O que fazer com o liderado que sempre quer colocar mais opção do que o próprio líder? E costuma se opor a tudo que é feito. Tudo que o líder pede para fazer é feito, levando em dúvida outras pessoas. Tá. Então eu vou tentar explicar para você uma coisa que... Imagina que eu tenho um papel aqui para te mostrar esse desenhado. Você vai perceber que todas as vezes que você propõe alguma coisa, você tem uma curva que ela é um sino. Então você vai ter ali, de cara, 15% das pessoas, mais ou menos, elas vão embarcar contigo na mesma hora naquilo ali que você quer fazer. São aqueles que vão aceitar, que vão concordar, são aqueles que você tem que pegar eles e empoderar para fazer aquilo ali. Aí esse sino aí vai estar dividido em dois. Tem uma metade que vai falar o seguinte: olha, primeiro eu quero entender o que está acontecendo. E o outro fala assim: eu não só quero entender, mas eu quero ver para crer. E tem lá os outros 15% que sempre
vão discordar, que sempre vão dizer que não vai dar certo. Isso aí está comprovado, tá? E o que acontece? A gente tem uma tendência a dar muita atenção para esses 15% que ficam querendo discordar, não concordar. Só que esses caras vão discordar o tempo todo. Eles nunca vão concordar. Então o que você tem que fazer? Você tem que dar para eles a sensação que você está ouvindo eles. Mas você efetivamente não vai executar nada do que ele está dizendo para fazer. Ouvido de mercador, né? Como o que você vai fazer é neutralizar e isolar ele do restante das pessoas. Por quê? Porque esses primeiros 15% que você empodera, que você delega, é os que começam a tocar. Agora, esses do meio que querem entender mais, que querem saber mais, são os que vão sustentar o negócio. E é para esses que você tem que investir o teu tempo. Daqueles que querem entender mais, que querem saber como é que é. Então, a gente tem uma tendência em dar muita atenção, muito ouvido, para quem critica o tempo todo, para quem fica querendo desviar o caminho o tempo todo. E, na verdade, o que você tem que fazer com esses é isolar o efeito de contaminação que ele tem dentro do teu grupo. Faz sentido para vocês isso, gente? Isso de uma forma muito clara. E, para isso, você vai ter que ter essa postura de que você trata comigo, você não trata com mais ninguém. Você quer falar alguma coisa, você vai falar para mim. Faz sentido isso? Então, esse aí é aquele que ele vai achar que ele está sendo prestigiado. Não, o pastor agora está me ouvindo. Mas, na verdade, o que você está fazendo é isolar a contaminação dele para os outros. Né? Amém? Olha só. A Bíblia fala que eu mando vocês como ovelhas no meio de lobos, né? Como é que a ovelha vence lobo? Vai ser uma loucura, né? Mas o que acontece? Aí Jesus fala assim, ó, você vai usar a simplicidade da pomba e a astúcia de uma serpente. Ele não diz para você ser pomba nem para você ser serpente, mas você usar duas qualidades. A qualidade da simplicidade da pomba e a qualidade da astúcia da serpente. O problema todo é que muitas vezes a gente vai como pomba achando que todo mundo é bonzinho, aí você descobre que é mal e você vira serpente. E você começa a criar um problema ali dentro. O que você tem que fazer, na verdade, é ter essa sabedoria de usar essas duas qualidades para você saber quem que você isola, quem que você ouve e quem você empodera dentro do teu time. Deu para responder? Tem muito aqui, muito. É muita. Pastor, por que os seus olhos são azuis? Essa não. Quais são os valores mais importantes para um líder? Vamos lá, bate pronto. Pastor Bruno fala uma. Pastor Jorge fala uma. Não, Pastor Bruno fala duas, Pastor Jorge fala duas e Rafael fala duas. Quais são os valores, quais são os valores mais importantes para um líder? Bom, para a gente fugir daquilo que todo mundo sempre fala, caráter, integridade, né? Eu vou colocar outros para fugir um pouco disso, que é o que eu tenho procurado pedir a Deus para ter. Primeiro valor é a capacidade de enxergar quem as pessoas podem ser. Eu acredito que ser pastor e ser líder é enxergar quem uma pessoa pode ser em Deus e impulsionar ela nessa direção. É você ver o cara e você enxergar ele. Ele não se enxerga assim, mas você já enxerga ele desse jeito. E aí você traz ele para perto e impulsiona ele. O Rafael é ministro de louvor lá na igreja. Eu já vejo ele andando no Brasil inteiro. Oh, glória! Eu já vejo ele tocando nas rádios, na Marcha para Jesus no Rio de Janeiro. Eu já vejo isso. E aí o que eu faço? Eu impulsiono ele, eu trago ele para perto, levei lá para a igreja. Agora ele vai comigo na agenda, a gente vai dividir as ofertas. É investimento, né? Eu tô falando um exemplo prático daquilo que eu procuro fazer. Tem uma menina lá na igreja que agora está voando, que é a Raila. E ela já veio aqui também, que é uma bênção. A gente viu ela cantando na equipe de louvor, eu falei, vamos levar ela para o recreio. E aí ela foi e ficou congregando com a gente lá e as coisas começaram a fluir. E eu acredito que um líder precisa ter isso, enxergar quem as pessoas podem ser em Deus e impulsionar elas e direcionar elas, né?
entendendo que ele não é dono de ninguém. A Raila tá voando aí, não tá conseguindo mais ir lá na igreja. Mas Deus já preparou o Rafael, daqui a pouco vai ser ele. Ele vai começar a voar, eu tô à procura de outra pessoa já para colocar no lugar dele já. Que não seja na igreja top, tá? Vai caçar em outro lugar. Caça em outro lugar. Né? Então, assim, eu tenho orado a Deus. Então, acho que esse é o primeiro valor de um líder. Perceber quem uma pessoa pode ser em Deus e impulsionar ela. O segundo valor de um líder é conseguir discernir. Eu estou falando para fugir do óbvio. O segundo valor de um líder para mim é conseguir discernir o que é o melhor da pessoa e o que é o melhor para a pessoa. É isso que eu também procuro me preocupar, irmão, porque nem sempre o que é o melhor da pessoa é o melhor para aquela pessoa. Né? Há um tempo atrás eu tinha um cara lá que estava com uma crise no casamento e era um dos obreiros mais ativos da igreja. Mão na roda, o maluco. Mas eu chamei ele e falei, irmão, o melhor de você é estar aqui todo culto me ajudando, abrindo, fazendo as coisas. Mas o melhor para você é pegar a tua esposa e viajar e ficar mais na tua casa e menos na igreja. Então a gente tem que ter esse senso de entender o que é o melhor para a pessoa, não apenas o melhor da pessoa. E você tem que guardar isso no teu coração também, para você tentar verificar ao teu redor se as pessoas querem sempre o melhor de você e não o melhor para você. Porque às vezes a gente está cercado de gente que quer o melhor da gente, mas não quer o melhor para a gente. Nem sempre o melhor de você, nem sempre quem quer o melhor de você quer o melhor para você. Quem quer o melhor de você, às vezes te expõe. Quem quer o melhor para você, te protege. Quem quer o melhor de você, te sobrecarrega. Quem quer o melhor para você, te alivia muitas vezes. Então que Deus dê a cada líder aqui esse discernimento para saber o que é o melhor para as pessoas e o que é o melhor das pessoas. E que Deus dê a nós esse discernimento para a gente saber quem está ao nosso redor. Se é sanguessuga ou é gente que vem para agregar na nossa vida de verdade. Meu Deus. Amém. Eu vou tocar num ponto que eu falei hoje aqui. É o valor do reino. O reino de Deus, ele tem um valor, amor. Se você parar para pensar, quando perguntaram para Jesus qual era o grande mandamento, ele falou assim, amar a Deus e amar ao próximo como a você mesmo. Então, o reino de Deus tem 3 valores, um valor em 3. Amar a Deus, amar a você mesmo e amar o próximo. Você não vai conseguir amar o outro se você não se amar. Você não dá aquilo que você não tem. E você se entende que você tem valor quando você entende o quanto você foi amado. Então você, claramente, você consegue enxergar isso que o pastor falou aqui. O potencial das pessoas e investir nelas quando você entende que elas são amadas, que há planos de Deus na vida delas. Então, o amor, ele é um valor central. Você pega 1 Coríntios 13, pode ser totalmente resumido em uma única fórmula, que é tudo menos amor igual a nada. Então, você pode fazer todas as coisas, se você não tiver amor, você não tem nada. Tem um caso muito interessante, que a gente estuda lá na Lead Like Jesus, da história de uma igreja que estava bombando, crescendo em número de membros, crescendo em receita, crescendo em todos os indicadores que o mundo avaliaria como performance. Chega um momento, o pastor foi confrontado e falaram para o seguinte, essa igreja perdeu a coisa mais importante, que é o amor. Porque todas as pessoas aqui estão preocupadas em cumprir as suas tarefas, seu ministério ser reconhecido, crescer nas programações, mas o grande foco, que era o efeito disso nas pessoas, foi perdido. Então, um líder, ele precisa ter o amor como o centro de tudo aquilo que ele tem. O seu valor principal é o amor. E automaticamente entra aí a integridade, que se alinha até com o que o pastor falou aqui, é aquele que busca não aquilo que é o melhor para ele, líder, mas aquilo que é o melhor para o seu liderado. Ele não faz as coisas por interesse próprio, ele faz as coisas por interesse de abençoar as pessoas, abençoar o reino naquilo que ele está envolvido. Esse, para mim, são 2 valores que são fundamentais, amor e integridade. Top. Olá, Rafael. Então, para mim é assim, de suma importância um líder ele ter humildade. Humildade. Para reconhecer o seu trabalho, né? E para quem ele trabalha. Amém, isso aí. Certo? Então, assim, um líder ele primeiro precisa entender que ele está fazendo algo ali que é para servir, né, meu pastor? Como o senhor trouxe a palavra aqui, como o senhor ministrou, ele está ali para servir.
E existe até uma frase, né, que é muito conhecida, né? É melhor servir do que ser visto. Né? Então, assim, muitos líderes nem muitas das vezes aparecem. Muitas das vezes o líder não está com a foto no cartaz, não está sendo visto, mas está servindo. E a melhor coisa, quando você entende que o seu trabalho pode não estar sendo visto ali, naquele momento ali, não está sendo colocado em outdoors, não está sendo colocado em banners, mas está servindo de algo especial no reino de Deus. Então, assim, primeiro um líder ele precisa ter a humildade de reconhecer o seu trabalho e saber para quem ele trabalha. E, acima de tudo, ele precisa entender que ele precisa servir antes de qualquer outra coisa. Jesus, por exemplo, ele lavou os pés dos seus discípulos para mostrar que a humildade ela é importante na parte da liderança. Uma outra coisa também que eu acho de suma importância é a perseverança, né? A constância. Quantos de nós, líderes, ministros, pastores, pregadores, muitas vezes não percebe, mas quanta gente está lá de longe, só observando, esperando a gente tomar um passo, uma atitude, um passo de fé, para elas também fazerem isso. E muitas das vezes, um líder acaba deixando as tristezas, as situações da vida abalarem ele e desistem da chamada. Aí quando você vai perceber, tem alguém que estava junto com você que também desistiu. Mas por quê? Porque você era líder dele, você era líder dela e você não foi perseverante, você não foi constante. Então é muito importante você ser constante, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mesmo que você veja alguém lá de fora crescendo, prosperando, avançando, aleluia. Mas ainda assim como Asaf declarou, que o Senhor ele seja o centro da tua vida, que ele seja o seu impulsionar, que ele seja tudo para você, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, amém? Amém? Vamos aplaudir Jesus pela vida desses servos de Deus. Muito obrigado. Eu só quero, antes de a gente terminar essa parte, passar para um prelúdio aqui de 10 minutos. Eu vou dispensar vocês, mas espera aí. Quero entregar aqui, o pastor Bruno saiu para o compromisso. Além dos ensinamentos que nos transmite, a sua responsabilidade, companheirismo, amizade e o pix que você vai fazer para mim hoje são características marcantes e dignas da nossa total admiração. A igreja top, na pessoa do pastor presidente, o pessoal fica botando David Beckham, agradece a sua incrível participação. A terceira história, já é a segunda placa, né, crente? Não, a última você não veio, não. Não, eu estava com inveja que você estava se tornando... Aplauda Jesus pela vida do pastor Bruno. Amém? Obrigado, pastores. Deus abençoe. Acenda a luz para mim, por favor. Podem, estão liberados. Deixa eu falar aqui algo para vocês aqui rápido. Cadê a irmã Adriele? Teve? Tá bom. Chama o pessoal lá da luz, do som para mim lá. Por favor. Todo carinho. Vocês podem sentar. Obrigado. Thank you. Cadê o menino da empresa do som? Tá ali? Audio Setup. Glórias a Deus. É Audio Setup e a irmã André.